Um bom dia a todos, a graça e a paz de Jesus. Muito obrigado pela hospitalidade, o carinho. Obrigado, Sérgio. Obrigado a todos os irmãos. Bom estar aqui de volta. Eu não lembro quando foi a última vez, mas tem mais de 10 anos, sei lá, não sei quanto tempo. Bastante tempo, mas é uma alegria estar aqui de volta com os irmãos. Eu queria sugerir para a nossa leitura nessa manhã, Atos capítulo 13, e, na verdade, sublinhar essa expressão da Bíblia Sagrada. E eu quero falar e conversar algumas coisas sobre dar certo na vida. O que é dar certo na vida? E tomo como referência ou como âncora para essa reflexão, como estaca ou como fundamento, como norte, como luz, enfim. Esta expressão da Bíblia Sagrada de Atos 13, 22, quando a Bíblia Sagrada diz que Deus levantou Davi como rei para Israel e rejeitou Saul. E sobre Davi, Deus testemunhou que ele era um homem segundo o seu coração. Davi, um homem segundo o coração de Deus. A respeito de dar certo na vida, eu penso que nós estamos acostumados a pensar sobre as características da vida que deu certo. E estamos acostumados a comentar sobre as pessoas a respeito de vidas que deram errado. E associamos este dar certo na vida com a configuração que a nossa vida apresenta. Se nós somos bem-sucedidos no casamento, por exemplo. Uma pessoa que é divorciada, nós dizemos, esse aí deu errado. Uma pessoa que é pobre, deu errado. Uma pessoa que convive com uma doença crônica, deu errado. Porque certo é ter saúde, certo é ter um casamento sólido, certo é ter, por exemplo, riqueza ou prosperidade. A gente diz assim, se essa pessoa acabou de ser demitida, está desempregada, não consegue trabalho, deu errado, porque certo é ter trabalho, certo é estar trabalhando. Nós imaginamos assim que, dependendo da maneira como a nossa vida está organizada, nós demos certo ou demos errado. E nós colocamos a nossa avaliação e fazemos a nossa avaliação da configuração da vida. Se a família está boa, se a saúde está boa, se o trabalho está bem, se a gente tem bons amigos, se a gente tem estabilidade financeira, então a vida deu certo. E quando a gente encontra pessoas que a família está em crise, em que o trabalho está em crise, que o dinheiro está faltando, e que não tem boa saúde, e a gente fala assim, essa pessoa aí, a vida deu errado. Acontece que, na Bíblia Sagrada, não existe muito esse paralelo, porque a Bíblia Sagrada não presta muito atenção de vida que deu certo e vida que deu errado. Por exemplo, Jesus foi um cara que a vida deu muito errado. Jesus morreu cedo. Morreu cedo. Com 33 anos, o homem morre. Os amigos dele, um traiu, o outro negou, os outros abandonaram, foram embora. Ele era acusado de tudo que é tipo de coisa ruim. Vivia rodeado de má companhia. As pessoas do governo, poderosas do governo, os cidadãos de bem, não gostavam de Jesus.
A religião também não gostava de Jesus. Os judeus mais ortodoxos, mais religiosos e piedosos, diziam que Jesus era um glutão, que Jesus era um pecador. Jesus deu muito errado na vida, morreu, inclusive. Foi crucificado, foi condenado como um criminoso. Morreu a morte das mais hediondas ou mais vergonhosas do Império Romano. Jesus deu errado. Paulo, apóstolo, então, deu muito errado. Não se sabe se Paulo era viúvo ou se era divorciado. Ele tinha sido casado, porque ele era membro do Sinédrio, que era o grupo mais importante da religião de Israel da sua época. Então ele foi casado. Mas ele viaja sozinho, ele viaja acompanhado de Silas, de Timóteo e de outros amigos e companheiros das suas viagens missionárias, mas a mulher dele não se sabe onde está. Ele tem um espinho na carne, que ele já pediu a Deus tanto para ser liberto daquele espinho, não foi liberto do espinho na carne. Ele sofria muito. Ele, por exemplo, fazia viagem que dava tudo errado sempre. Paulo nunca fez uma viagem que deu certo. Ele fez viagem, por exemplo, viajou de navio 3 vezes, naufragou 3 vezes. Se o sujeito viajasse de avião, teria morrido na primeira viagem missionária. E quando ele chegava numa cidade, o Paulo chegava numa cidade... Aliás, a viagem missionária do apóstolo Paulo era bem barata. Ela não tinha despesa com aluguel de casa e nem com hotel. Porque ele chegava na cidade e a primeira coisa que ele fazia era procurar uma sinagoga. Aí ele pregava na sinagoga, o pessoal da sinagoga não gostava do que ele pregava, expulsava ele da sinagoga, ele ia pregar na praça pública. Na praça pública também ninguém gostava do que ele pregava, ele era apedrejado ou chicoteado e ia dormir na cadeia. Então, não tinha despesa. Então, o apóstolo Paulo deu muito errado. Deu muito errado. Os homens da Bíblia Sagrada, eles foram homens considerados insanos. Eles queriam construir barco no meio de uma seca. Um queria matar o filho. Os homens da Bíblia Sagrada, quando a gente olha assim, eles deram muito errado. O que você faria se você passasse por uma casa e visse no quintal dessa casa um homem com seu filho no colo e com um facão assim para espetar na garganta dele? O que você faria? Você gritaria, tentaria interromper, chamaria a polícia e hoje, provavelmente, esse homem perderia a guarda de seu filho, porque é um louco, mas é Abraão, o pai da fé. Então, a Bíblia não está muito preocupada de dizer a vida que deu certo, a vida que deu errado, porque a Bíblia fala de uma outra categoria. A Bíblia fala de pessoas que deram certo e pessoas que deram errado. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi foi um homem que deu certo, foi uma pessoa que deu certo. A vida de Davi parece que não deu muito certo. Embora ele tenha sido o rei mais popular e mais próspero de Israel, a casa dele era uma bagunça. Davi, ele teve um adultério, matou o marido da amante, nasceu um filho dele desse adultério e a criança veio a falecer por um ato disciplinar de Deus. Deu tudo errado, aí já está dando tudo errado. Mulher errada, filho errado, tudo errado. Depois, o que acontece dentro da casa dele é que um filho dele abusa de uma filha dele. Dentro da casa dele, já deu errado de novo. Mas ele não disciplina nem o filho, nem a filha, nada. Aí o outro filho fala para ele: papai, você vai deixar isso acontecendo dentro da nossa casa? E Davi, que tinha um adultério lá atrás, ficou calado e não disciplinou seu filho. E o filho que queria que o pai disciplinasse o irmão se rebelou contra o pai, fez uma revolução dentro do reino e quase tomou o reino de Davi. Absalão, que queria que o pai disciplinasse o seu irmão Amnon. E olha que impressionante que o reino de Davi entra em divisão e o próprio filho lutando contra o pai. Quem olha fala assim: esse homem, a vida deu errado. Ele é bom para enfrentar gigante, mas ele não sabe cuidar de filho. Ele é bom para ser rei, mas ele não sabe cuidar da família.
Bom, há controvérsias, porque Deus fala que Davi é o homem segundo o seu coração. E há controvérsias porque Jesus entra em Jerusalém aclamado como o filho de Davi. Hosana ao filho de Davi, um privilégio que deveria ter sido de Saul. Porque Jesus tinha que ter entrado em Jerusalém e todo mundo dizendo Hosana ao filho de Saul. Mas não é filho de Saul, porque Deus rejeitou Saul e escolheu Davi. E por que escolheu Davi? Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então, na Bíblia Sagrada, a gente não discute a vida deu errado ou a vida deu certo. Na Bíblia Sagrada, a gente não olha para a configuração da vida das pessoas. Você pega uma pessoa que está endividada, deu errado. Não necessariamente. Você pega uma pessoa que está doente, deu errado. Não necessariamente. Porque a Bíblia está ocupada com pessoas que deram certo e pessoas que deram errado. E sabe que, eu vou usar aqui a mesa com licença, e sabe que eu, nesses anos todos de atividade pastoral e gabinete, muitas histórias, e como diz um escritor brasileiro, o Carlos Heitor Coni, ele diz assim, eu já vi de tudo e o seu contrário. Eu acho que eu também já vi, de tudo e o seu contrário. Eu observei uma coisa que é uma verdade da Bíblia. As pessoas que você olha, e a gente tem essa expressão, essa pessoa parece bem resolvida. Já ouviu isso? A pessoa bem resolvida. Ou essa pessoa está de bem com a vida. E você encontra pessoas, inclusive, que são pessoas que a configuração da sua vida parece meio caótica. Elas têm problemas, dificuldades, que nós, olhando de fora, dizemos assim, eu não sei como essa pessoa aguenta, eu não sei como ela suporta, eu não sei como ela passa por isso. E são pessoas que têm grandes dificuldades, mas mesmo assim têm um bom humor, mesmo assim são generosas, mesmo assim você olha para elas, você pensa assim que elas são muito bem-sucedidas e que elas não têm problema, mas quando você senta para conversar com elas têm muitos problemas. Porque aparentemente, a vida dessas pessoas deu errado. Mas a questão não é se a vida deu certo ou deu errado. A questão é se a pessoa deu certo ou a pessoa deu errado. E quando eu observo essas pessoas, e quando eu vejo na Bíblia Sagrada, eu vejo que há uma coisa em comum. E que no meu coração veio essa expressão assim, olha, a vida integrada e a vida desintegrada. Ou melhor dizendo, pessoas que conseguem fazer uma integração e pessoas que são desintegradas. Elas são... Parece... Tem pessoas que as realidades da vida delas, elas estão integradas. E pessoas que as realidades da vida delas estão desconectadas, desintegradas, cada coisa num lugar, cada coisa, e às vezes muito contraditórias. Vou dar exemplos para você. A Bíblia Sagrada fala que nós devemos integrar o nosso eu profundo com o nosso eu consciente. Repito, integrar o nosso eu profundo com o nosso eu consciente. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam todas agradáveis a ti. Olha, pode ter uma desconexão entre as palavras da minha boca e o meditar do meu coração. As palavras da minha boca são aquilo que eu falo e aquilo que eu me ouço falar, aquilo que eu estou consciente do que eu estou falando. Mas tem um movimento dentro do meu coração que pode não estar de acordo com as palavras da minha boca. O meu coração está desintegrado da minha fala. Os meus sentimentos estão desintegrados da minha boca, da minha fala. Deu para entender isso? Que as palavras da minha boca, o meditar do meu coração. Porque pode ser que a gente não tenha consciência do que está lá dentro da gente. Salmo 42, eu citei o Salmo 19. O Salmo 42 diz assim, que o salmista, num determinado dia, falou, por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim?
prestar atenção no seu mundo interior, sabe? Nesse seu eu profundo. Por que eu estou abatido? Por que eu estou com medo? Por que eu estou ansioso? Por que eu estou com raiva? Por que eu estou com inveja? Que movimentos são esses do meu coração? Por que eu não vou com a cara dessa pessoa? Por que eu não gosto desse lugar? Por que eu não gosto desse grupo? Ou por que eu gosto tanto dessa pessoa? Por que eu gosto tanto desse lugar? Às vezes a gente não sabe o que se passa dentro da gente e o nosso mundo consciente é completamente desconectado do nosso mundo interior. Salmo 139. Ainda a palavra não me chegou à boca, mas Deus já conhece. E por que Deus conhece? Porque o nosso mundo aqui dentro é como se fosse um labirinto. Um labirinto de pensamentos e sentimentos. Eu não sei se acontece com você o que acontece comigo. Que de manhã eu estou de bom humor, à tarde eu estou de mau humor, aí à noite eu já estou de bom humor. E quando eu tenho que decidir se eu vou ou não vou, de manhã eu quero ir, à tarde já não sei se quero, à noite me arrependo de não ter ido. Por quê? Porque a gente está desintegrado. Há coisas acontecendo dentro da gente e que no mundo consciente a gente age de um jeito, mas aqui dentro está desconectado do que realmente está acontecendo aqui fora. Consegue perceber isso? Vou dar um exemplo para você. Uma vez eu e uma conselheira da nossa igreja recebemos uma esposa de um pastor que estava em depressão, triste, abatida, amargurada. Eu não sei se era depressão, porque depressão é uma doença que trata com remédio. Mas ela estava muito triste, muito abatida, muito revoltada. E ela veio falar conosco. E ela disse o seguinte: olha, eu estou aqui triste, amargurada e tudo mais, porque eu morava numa casa linda. E o meu pastor, e o meu marido agora aceitou ser pastor dessa igreja, e a casa pastoral que a igreja tem é muito feia, é muito pequena. Eu tive que deixar meus móveis tudo metade lá na casa da minha sogra. Eu não pude trazer minhas coisas, a casa aqui é muito horrorosa, eu estou contrariada com isso. Aí nós conversamos, e aí falamos, então vamos orar. E a conselheira que estava comigo falou para aquela esposa daquele pastor, disse assim, irmã, ora primeiro. Aí ela começou a orar. Deus nosso Pai, eu te agradeço muito pela casa que eu moro. Aí a nossa conselheira lá, minha conselheira, falou, mentira, irmã! Fala a verdade! Uma oração mentirosa, como é que a irmã vai orar assim com essa mentira? As palavras da sua boca não estão integradas com o meditar do seu coração. O que está acontecendo no seu eu profundo não está sendo expresso de verdade. Sabe o que eu percebo isso? Que as pessoas que a gente chama de bem resolvidas, elas são pessoas que prestam muita atenção no que acontece dentro delas. E quando elas se expressam publicamente, elas são muito coerentes entre o que está dentro delas e aquilo, da maneira como elas vivem. Essas pessoas parecem mais bem resolvidas. Porque elas prestam atenção no que acontece dentro delas e o Espírito de Deus revela para a gente o que está acontecendo dentro da gente. A Bíblia fala que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós e nos ajuda da nossa fraqueza e vai colocando em ordem isso. A gente entende essa coisa? É muito importante isso. Eu vejo também que as pessoas que a gente chama de bem resolvidas, elas têm uma integração entre, assim, aquilo que está no coração e a maneira como elas vivem. Mas especialmente, assim, na religião. Por exemplo, Deus fala assim, esse povo me honra com os seus lábios. Isaías capítulo 13, mas o seu coração está longe de mim. Esse povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E Jesus falou no Sermão do Monte, no capítulo 5, o que ele falou? Olha, não adianta você não matar ninguém. Se você odeia, não adianta você dizer assim, eu nunca cometi adultério, mas se você tem cobiça e luxúria dentro de você,
Não adianta você dizer assim que vai entregar uma oferta para Deus se você tem ódio e hostilidade com seu irmão. Vai primeiro lá e se reconcilia. Veja que interessante como na espiritualidade de Jesus há uma necessidade de integração entre as coisas que moram dentro da gente e as coisas que a gente faz. Mesmo que as coisas que a gente faz pareçam ser boas, Deus não está muito ocupado com as coisas que a gente faz, Ele está ocupado em verificar o que está acontecendo dentro da gente. É muito possível que eu não goste de você e diga que eu te amo em Jesus, não é? É muito possível que eu esteja magoado com você e eu diga que está tudo bem só para não criar caso e não arrumar mais confusão, não é? É muito possível que eu evite tratar assuntos delicados com você, muito embora o meu coração esteja ferido, e eu tenha palavras simpáticas, agradáveis. Isto é muito possível que eu seja falso com você, não é? É muito possível. A nossa sociedade é uma sociedade que nos treina para a falsidade, nos treina para a hipocrisia, o nosso mundo religioso também. É muito possível que a gente tenha uma vida espiritual dupla, em que no palco a gente levanta a mão, mas quando a gente desce, a vida é outra. Então eu percebo que as pessoas que a gente olha assim para elas, elas são bem resolvidas, elas estão integradas entre a religião que elas professam e a religião que elas praticam. Porque quando as pessoas têm vida dupla, quando as pessoas assim têm esqueleto no armário, que a gente fala, quando as pessoas têm sujeira varrida para debaixo do tapete, quando as pessoas têm coisas que elas precisam esconder dos outros, elas ficam louquinhas. Porque elas ficam tentando construir argumentos para se convencer de que elas estão certas. Elas ficam maquinando mentiras para ninguém descobrir as coisas que elas escondem. Elas são atormentadas por uma frustração e por um sentimento de culpa. Elas são angustiadas, elas são irritadas. Elas se tornam legalistas e julgam todo mundo, porque, na verdade, elas estão com um problema. E elas transferem o problema delas para as outras pessoas. Elas não desenvolvem relacionamentos saudáveis. Elas não se entregam, não se vulnerabilizam. Elas não se abrem. Por quê? Porque elas têm coisas a esconder. E elas, no fundo, sabem que têm coisas a esconder. Elas praticam uma religião de mentirinha. Isaías capítulo 1, Isaías, o profeta, ele diz que Deus diz assim, olha, eu não quero mais saber desse negócio que vocês estão fazendo para mim de sacrifício, de holocausto, e que vocês se reúnem, eu estou cansado das reuniões de vocês, dos cultos de vocês, o coração de vocês, ele é podre, e vocês ficam aqui cantando música para mim, para com esse negócio, convertam-se. Limpem as suas vidas, limpem os seus corações, lavem as suas mãos, pratiquem a justiça. Então, essas pessoas que têm uma religião de mentirinha, elas vivem um me engana que eu gosto, mas elas mesmas sabem que elas não conseguem se enganar. Porque o Espírito Santo de Deus tem essa capacidade de bater no nosso ombro e tocar na nossa consciência. Gente que vive com uma consciência culpada, gente que vive sentada em cima de erros do passado e que não foram resolvidos. Gente que sabe que tem uma dívida e que pode ser resolvida, que pode ser trabalhada. Talvez não possa ser paga, mas um pedido de perdão limpa o coração. Eu aprendi no Evangelho que perdão foi uma coisa que Deus inventou para quando uma pessoa contrai para com a outra uma dívida que não dá para pagar. Por exemplo, se eu estiver dirigindo o carro e raspar a porta do seu carro aqui no estacionamento, eu não lhe peço perdão. Eu pago a outra porta. Ou o seguro do meu carro paga a sua porta do seu carro. Eu não peço perdão.
Agora, se porventura alguém atropelar o meu filho, não tem como consertar meu filho. Não tem como trazer de volta meu filho. Não tem como me indenizar pela vida do meu filho. É só pedido de perdão. Dívida impagável é perdão. Dívida que dá para pagar, a gente paga. Então, pessoas que carregam dívidas dentro de si, têm essa consciência constantemente tocada pelo Espírito Santo. Hoje, domingo de celebração da ceia. O que a palavra de Deus nos recomenda? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, então coma. Aí a gente se examina, tem lá aquela coisinha guardada naquela gaveta, mas a gente olha para ela e diz assim, eu não tenho como resolver isso. Então vai lá e pede perdão. É só isso, vai lá e pede perdão. E olha, desculpa eu falar assim, eu não sou daqui mesmo, vou embora daqui a pouco. Quando a gente vai embora de um país para o outro, a gente pensa que as coisas mal resolvidas ficaram lá. Mas essas coisas mal resolvidas é tudo fantasma, vem junto. Aí fica assombrando de noite a gente. Fica viajando dentro da nossa consciência. Família lá atrás que ficou machucada, magoada, relacionamentos quebrados, partidos, dívidas que não foram pagas. Aí você fala assim, eu vou começar do zero. Não dá para começar do zero se tem coisa embaixo do tapete. Essas coisas elas vão acabar aparecendo. E aí a gente dorme com aquele susto. Será que descobriram? Será que... Isso fica assombrando. Pessoas que dão certo, elas integram a religião que elas professam e a religião que elas praticam. Não que elas são perfeitas. Elas não são perfeitas. Elas são só honestas. Elas são íntegras. Por que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Porque ele era perfeito? Não. Mas quando o profeta Natan falou para ele, você é um assassino. Você é um adúltero. Você é um homem inescrupuloso. Davi não tentou se explicar, não pôs a culpa em ninguém, não reclamou com Deus e muito menos disse para o profeta que você não estava na minha situação, porque qualquer um na minha situação teria feito o mesmo. Davi não dá desculpa nenhuma, ele simplesmente cai de joelhos, se veste de saco e de cinzas e se quebranta na presença de Deus e diz, é isso mesmo, eu sou isso. Ele não é perfeito. Ele é sensível ao toque do Espírito Santo na vida dele. E vai integrando, e vai integrando. Sabe o que eu vejo mais? Que Jesus fala? Pessoas que têm uma integração entre o Deus que elas adoram e o Deus que elas servem. Porque eu acho que esse é um dos maiores problemas da igreja de Jesus no mundo de hoje. A igreja de Jesus adora um Deus domingo e serve outro Deus de segunda a sábado. Vou explicar para você e você conhece muito bem. Você vive nos Estados Unidos da América do Norte. A coisa mais perigosa que existe para nós cristãos é nós nos tornarmos filhos da nossa cultura, em vez de sermos filhos de Deus. A gente se acostuma com a cultura. Por exemplo, um valor muito característico da cultura norte-americana: liberdade individual, direito individual, vida privada, privativa, não é isso? É isso aí evangelho ou é cultura norte-americana? Na Bíblia que eu leio, diz assim que ninguém deve considerar seu aquilo que possui, mas considerar de todos. Na Bíblia que eu leio, não tem assim direitos individuais, problemas que são meus e que eu não falo com você. Porque na Bíblia que eu leio, diz assim, que nós somos membros uns dos outros e quando um membro do corpo padece, todo o corpo padece. Quando membro do corpo se alegra, todo o corpo se alegra. Por exemplo, já ouviu essa expressão, foro íntimo?
O que é foro íntimo? Você falar assim com uma pessoa, fala assim, você está com problema no seu casamento? Aí o irmão responde assim, isso é um problema de foro íntimo. Foro íntimo, o que quer dizer? Você não tem nada a ver com isso. E eu acredito que sim. Porque para a gente fazer uma pergunta dessa para uma pessoa, né? Você está com um problema no casamento? A gente tem que ser próximo. A gente tem que ter adquirido o direito de perguntar. A gente tem que estar disponível à solidariedade, à ajuda. Não é só você estar com um problema no seu casamento para te criticar, para te acusar, para te condenar. Não. Você está com um problema no seu casamento, eu percebi que sim. Por quê? Porque eu convivo com você. Uma vez, meu amigo me chamou para almoçar. Eu vou contar essa história que eu não tenho mais vergonha, porque faz tempo. As de recente, assim, eu não conto. Mas essa, meus filhos eram bem pequenos, e a gente tinha um estudo bíblico, um grupo. E aí esse meu amigo me chamou para almoçar. E falou assim no almoço, falou, Ed, eu reparei uma coisa com você. É que toda vez que os seus filhos chegam para você, eles dizem assim, pai, quero água. Você diz, fale com sua mãe. Pai, quero ir no banheiro. Fale com sua mãe. Pai, não sei, fale com a sua mãe. E aí eu fiquei pensando que você e a Silvia tinham combinado que na hora do estudo bíblico, você está dando estudo bíblico, e ela cuidando das crianças lá para ir no banheiro, pegar água, essa coisa toda. Mas eu reparei que quando a gente está assim, num churrasco, num encontro de família, que você não está dando estudo bíblico nenhum, você fica dizendo, fale com sua mãe, fale com sua mãe, fale com a sua mãe. Eu queria lhe fazer uma pergunta, os seus filhos também têm pai ou eles só têm mãe? E eu poderia ter respondido para ele o quê? Isso é questão de foro íntimo. Você não tem nada a ver com isso. Tenho sim. Tenho sim. Porque eu sou seu amigo. Eu sou seu irmão. Eu convivo com você. Eu cuido dos seus filhos como se fossem os meus, porque eu quero crer que você cuida da minha filha como se fosse sua. E sabe que os anos se passaram e eu fiz o casamento da filha dele. E os meus filhos chamam eles de tio. Porque uma coisa é o evangelho, outra coisa é a cultura que a gente vive. A cultura americana é uma cultura de consumo, não é? Muito consumo. É uma cultura de muita valorização do dinheiro. É uma cultura onde a gente ouve dizer que os Estados Unidos da América do Norte é a terra da oportunidade e da prosperidade. Estou certo ou estou errado? Certo. Aí vem Jesus e diz assim, pessoal, presta atenção, não é possível servir a Deus e a Mamon. Você tem que integrar o Deus que você adora e o Deus que você serve. Não adianta você cantar para um e servir outro. Então, olha, que interessante, né? O que é mamon? É dinheiro elevado à categoria de Deus. Porque a gente serve um Deus. O dinheiro pode exigir nossa fidelidade a Ele. Pode exigir nossos sacrifícios. O dinheiro faz com que a gente determine as nossas prioridades, os nossos valores, onde a gente coloca o nosso tempo, onde a gente investe a nossa energia. E Jesus fala, ó, não dá para servir a Deus e a Mamon. Os dois juntos não dá. Você tem que integrar o Deus que você adora e o Deus que você serve. Porque foi isso que Jesus respondeu para Satanás no dia da tentação. O que Jesus falou? Olha, somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Porque tem gente que adora um Deus e serve outro. Aí a vida fica desconectada, fica desintegrada. Aí dá confusão. Tem que servir o mesmo Deus. Isso é uma coisa muito difícil para nós. Muito difícil porque também a gente vai interpretando coisas erradas. Por exemplo, a gente diz assim, onde está o meu coração, aí tem a verdade.
Quer um exemplo? Você fala assim, hoje eu não quero ir no culto, e se eu for, eu vou ser hipócrita. Você não fala isso? Fala, que eu sei, te conheço. Você fala, hoje eu não quero ir no culto, se eu for, eu vou ser hipócrita. Hoje eu quero ficar em casa vendo televisão. Tá bom. Então não seja hipócrita, fique vendo televisão. Mas tem um detalhe. É que quando você vem no culto sem ter vontade, depois de um tempinho você percebeu que a sua vontade mudou. Mas você fica em casa vendo televisão, você percebe que a sua vontade não mudou. Quando você vem no culto, aí você fala assim, indo embora, ainda bem que eu vim hoje. Mas quando você fica em casa, vendo televisão, se enchendo com aquele salgadinho, você não fala lá dizendo assim, que pena que eu não fui no culto hoje. Raríssimo, hein? Sabe por quê? Porque a gente pensa que a gente tem que fazer aquilo que está no nosso coração. Mas a Bíblia não pensa dessa maneira. A Bíblia pensa que o nosso coração vai ficar cheio daquilo que a gente faz. Quanto mais eu faço o que não devo, mais o meu coração fica cheio do que não deve. Quanto mais eu faço o que devo, mais o meu coração fica cheio do que deve. Porque foi isso que nós acabamos de ouvir a Isabel cantando para nós palavras de Jesus. Jesus não disse, onde estiver o seu coração, é lá que você vai colocar o seu tesouro. Ele não falou isso. O que Jesus falou? Onde estiver o seu tesouro, é lá que você vai, é para lá que o seu coração vai. Onde você age, o que você faz, é para lá que o seu coração vai. Então nós temos que integrar o Deus que a gente serve, o Deus que a gente adora, com o Deus que a gente serve. Outra coisa, Jesus não disse assim, tesouros da terra e tesouros do céu. Por exemplo, dinheiro é tesouro da terra ou tesouro do céu? Da terra. Caráter, da terra ou do céu? Do céu. Amigo, da terra ou do céu? Amigo, do céu. O amigo é um presente de Deus. Quem encontrou um bom amigo, encontrou o presente do Senhor e tal. Bom, fruto do Espírito. É tesouro da terra ou do céu? Do céu. Carro. Da terra. Então, essa maneira de pensar não tem nada a ver com o que Jesus ensinou. Porque Jesus não falou tesouro da terra e tesouro do céu. Jesus falou de tesouro na terra e tesouro no céu. Ele não estava falando do tipo de tesouro, ele estava falando do tipo de cofre. Aonde você guarda o seu tesouro? O meu carro é um tesouro do céu. A minha família é um tesouro do céu. A minha saúde é um tesouro do céu. Os meus dons são tesouros do céu. As coisas que eu sei são tesouros do céu. Por quê? Porque não estão aqui na terra, eles estão no céu. Como é que eu sei que o seu carro é um tesouro que está guardado no cofre do céu e não guardado no cofre da terra? É porque seu carro está à disposição. É porque o seu carro está a serviço. É porque seu carro, ele não é retido por você egoisticamente. É porque o seu carro pode ajudar e abençoar pessoas. Como é que a sua casa é uma casa da terra? Ou na terra? É quando é só sua. É quando ela é tão bonita que as pessoas nem podem entrar. Elas vão entrar na sua casa, assim, elas olham aquele sofá assim, tão lindo que elas falam, não vou nem sentar para não estragar. É um tesouro que está na terra. Vai apodrecer e não vai ninguém nem sentar. Seu filho não pode pôr o pé em cima do seu sofá. Ora, vai pôr o pé onde? Sofá não é lugar para pôr o pé, pastor. É para pôr o pé no chão. Casa é um lugar para a gente ficar à vontade. As nossas coisas são coisas que foram
que Deus nos deu para a gente usar. Não para a gente guardar, nem para a gente acumular. Imagina o seguinte, você tem lá um dinheiro aqui. Não, eu tenho. Melhor eu do que você. Eu tenho aqui um dinheiro. Aí você fala assim para mim, ô Ed, para que você tem esse dinheiro aí? É para um dia assim de uma emergência que eu precisar. Conhece gente assim? Beleza. É para um dia assim de uma emergência que eu precisar. Tá bom, fica aí com o seu dinheiro. Aí eu digo assim, você tem esse dinheiro aí para emergência? Aí você fala assim, não tenho. Aí eu falo, azar o seu. Eu tenho. Eu falei, mas eu estou tendo uma emergência com a minha família. Azar o seu. Você não tem dinheiro para emergência? Eu tenho. Mas eu não consigo entender que a emergência que eu estava esperando para poder usar esse dinheiro acabou de chegar. Só que não foi comigo, foi contigo. Se o meu tesouro está na terra, eu finjo que não é nem comigo. Mas se o meu tesouro está no céu, eu vou pensar um jeito de te ajudar. Porque o tesouro que eu tenho não é para mim. O tesouro que eu tenho é para nós. Quando a gente tem tesouros para nós, o tesouro está no céu. Quando a gente tem tesouro para a gente, o tesouro está na terra. E na terra, a traça, a ferrugem come e o ladrão rouba. Mas quando está no céu, quando é nosso, sabe que tem duas razões só para Deus dar o dinheiro para você. Sabia quais são as duas razões? Só tem duas razões. No dia que você pegar uma nota assim de $100, você olha para Deus assim e fala, Senhor, por que o Senhor me deu esses $100? E aí você lembra de mim nesse dia. Lembra desse domingo de manhã. E vai na sua Bíblia e leia a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6. Abra aí a sua Bíblia. Se você não tem esse problema de dinheiro, não está preocupado com isso, não precisa abrir a Bíblia agora. Mas se você quiser saber quais são as duas únicas razões pelas quais Deus deu dinheiro para você, pode ler primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente, para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Quais são as duas únicas razões pelas quais Deus deu dinheiro para você? Primeira, para a sua satisfação, tomar sorvete. Segundo, repartir. Quando você pegar $100, você fala assim, Deus, por que o Senhor me deu esses $100? Aí Deus fala assim, ó, para você curtir, ir na Disney, não, você curtir, ir para Cancún, beleza? Você curtir, e para você ajudar os outros. Se na sua vida você fala assim, olha, mas Senhor, o Senhor sabe que esse mês não sobrou nada para ajudar os outros? Ah, você usou tudo para curtir. Você usou só para uma parte. Tem a outra parte. Amém. Olhe, não é possível servir a Deus e a Mamon. Não é possível servir a César e a Deus. A gente tem que dar a Deus o que é de Deus, a César o que é do César. Mas a gente tem que, primeiro Deus, exclusivamente Deus, integrar o Deus que a gente adora, o Deus a quem a gente serve. Por isso, quando eu olho a vida das pessoas, eu vejo muita gente com problema e com dificuldade, passando as coisas mais conflitivas,
encontro famílias, encontro casais, mas no meio dessas coisas todas, eu encontro pessoas muito belas, muito bonitas. A vida dessas pessoas, aos meus olhos, eu falo assim, essa vida aí deu errado. Mas quando eu conheço essas pessoas de perto, eu digo, que pessoa maravilhosa, que pessoa abençoada por Deus, que pessoa integrada. Ela está em paz. O que existe dentro dela e a maneira como ela vive está integrado. Aquilo que ela fala, aquilo que ela crê, está integrado. O Deus que ela cultua é também o Deus que ela serve. A religião que está na boca dela é a religião que ela vive. Essa pessoa aí deu certo. Essa pessoa é uma pessoa segundo o coração de Deus. E eu encontro o oposto também. Eu encontro pessoas que têm fotos lindas de família, que têm casas lindas, que têm carros lindos, que têm tudo lindo. Mas quando eu começo a conversar com elas, eu falo, que pessoa horrorosa, que gente feia, que alma feia, que coisa feia que existe dentro dessa gente. Eu falo, essa aí parece que a vida deu certo, mas ela deu errado. E quando as pessoas são erradas e a vida deu certo, essa vida aqui é questão de tempo para a casa cair. Jesus não disse isso para aquele homem, você tem em celeiros muitos bens, mas essa noite vão pedir para você a sua alma, e a sua alma é podre, a sua alma é feia, porque você não é uma pessoa integrada, a sua vida é fake. O nosso caminho com Jesus é um caminho de integração, de Deus olhar para a gente e falar, aqui está um homem segundo o meu coração, aqui está uma mulher segundo o meu coração. São pessoas que a Bíblia diz assim, que delas o mundo não é digno. Homens dos quais o mundo não era digno. Eu não sei como está a sua vida, mas eu perguntaria para você como é que você está na sua vida. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, não importa o que a vida fez de você, importa o que você fez com o que a vida fez de você. Esse foi Jean Paul Sartre, que era ateu. Aí é melhor a gente corrigir e trazer para a nossa fé. Não importa o que a vida fez de você. Importa o que você consagrou a Deus para que Deus fizesse de você na sua vida. Eu quero terminar com Romanos capítulo 8, versículos de 28 a 30, que diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E como continua? Olha, está vendo? Você nem sabe como é que continua. Porque você só decorou essa parte. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí você fala assim, eu amo a Deus, então tudo coopera para o bem. Aí aconteceu uma coisa ruim na sua vida, você diz, ó, Deus sabe o que está fazendo. Quando Deus fecha uma porta, que Ele abre outra melhor. Quando Deus fecha uma janela, que Ele abre uma porta. Deus escreve certo por linhas tortas. Não sei que Deus é esse. O Deus de Jesus escreve bonito. Não escreve com linha torta. A gente é que enxerga torto as linhas retas de Deus. Deus escreve bonito. Porque a gente acha assim que o que a Bíblia está falando é que todas as coisas cooperam para o bem, para a vida dar certo. Mas lembra que na Bíblia Sagrada não tem vida que deu certo. Deus olha pessoas que deram certo. Então, olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Isso é Romanos 8, 28. E Romanos 8, 29, alguém sabe, decorado? Aí que tá vendo só como a gente lê a Bíblia com uns pedaços que são bons, que convém? Aí tem lá, Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Porque aqueles que de antemão conheceu,
também os predestinou para terem uma vida que dá certo. Não, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Jesus seja o primogênito dentre muitos irmãos. É assim que termina lá o versículo 30. Jesus ser o primogênito de muitos irmãos. O que é Deus fazendo as coisas cooperar para o bem? É fazendo surgir em nós essa pessoa segundo o seu coração. Quando você passar por uma dificuldade, você recebeu uma notícia ruim, quando um dos seus castelos desmoronar, quando o seu sonho der errado ou parar numa encruzilhada, não fique olhando sobre como Deus vai consertar essa situação. Não fique olhando para como a sua vida vai dar certo, porque está dando errado. Olha, isso aqui deu errado agora. Não fique olhando como a situação, Deus vai consertar a situação. Ajoelhe-se e diga assim: Senhor, que transformações o Teu Espírito pode e quer fazer em mim, nessa circunstância e nessa situação da minha vida? Aqui nesse lugar que eu estou, como é que eu me torno uma pessoa mais segundo o Teu coração? Como é que o Teu Filho Jesus Cristo pode ser formado em mim? O que é que eu aprendo? Como é que eu cresço? Como é que o Teu Espírito trabalha em mim para fazer com que Jesus Cristo seja formado em mim? Porque esse é o bem que Deus quer fazer na sua vida e faz com que todas as coisas cooperem. Aí eu tenho a minha Bíblia, que é na Nova Versão Internacional. Em Romanos 8, de 28 a 30, tem essa seguinte possível tradução na minha nota de rodapé. Sabemos que em todas as coisas Deus coopera com aqueles que o amam para trazer à existência o que é bom. Diferente, né? Em todas as circunstâncias da nossa vida, Deus coopera com aqueles que o amam. Você é uma pessoa que ama a Deus? Então, nessa circunstância da sua vida, Deus vai cooperar com você para trazer à existência o que é bom. E o que é bom? É o caráter de Jesus na sua vida. É fazer você uma pessoa que deu certo. E não consertar as circunstâncias da sua vida para fazer a sua vida dar certo. Na Bíblia Sagrada, não existe vida que deu certo e vida que deu errado. Na Bíblia Sagrada existem pessoas que deram certo, pessoas que deram errado, pessoas que estão dando certo, pessoas que estão dando errado. E não importa a circunstância, o que importa é a pessoa. Então eu oro a Deus que na sua vida, qualquer que seja a sua circunstância, Deus esteja tendo liberdade para agir em você e trazer à luz o coração de Cristo que bate aí no seu peito, para que você seja um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus. Não sei se a sua vida está dando certo, está dando errado. Mas eu oro a Deus para que você seja uma pessoa que dá certo, que deu certo, que está dando certo. Talvez você diga assim: pastor, eu acho que a minha vida está dando certo, mas eu estou dando errado. Tem tempo. E tem gente que diz assim: pastor, eu acho que eu estou dando certo, mas minha vida está dando errado. Eu falei: tem esperança. Tem esperança. Porque se você é uma pessoa que ama a Deus, Deus está aí contigo, nesse lugar que você está, que você acha que está dando errado, e Ele está cooperando com você para trazer à existência o que é bom, fazer de você uma pessoa ainda mais bela, que reflete a imagem de Jesus Cristo. Que Deus abençoe você. Amém. Obrigado.